Olá, sou Claudine Magalhães, formada em Recursos Humanos. Bem, foi um prazer participar do Kona Supere, onde aprendi muito sobre resiliência, o modo que cada profissional falou, a importância sobre transformar cada dia, de pessoas que passaram pelo alcoolismo, por drogas, por violência sexual. Isso é muito difícil para cada ser humano, cada dificuldade é bem pessoal, cada um vive a sua maneira, cada um luta a sua maneira. Eu me identifiquei muito com a da Ana Saad, porque passei pela mesma coisa que ela passou, tinha 9 anos, diferença que foi com o vizinho, que sempre me tratava muito bem, me dava doces, como todos fazem. Todos os pedófilos fazem, atraem crianças, sendo bonzinho, dando doces. E certa vez ele me prometeu de trazer um espelhinho de bolso, que na época era um sonho que eu tinha. Eu falava assim, eu quero ganhar um. E ele falou assim, não, eu vou te dar. Era um espelhinho de bolso. E um dia ele chegou e falou assim, eu comprei o seu presente, eu trouxe seu presente. Vai lá em casa. Eu fui na casa dele, entrei, ele veio me entregar o espelho. Eu fiquei muito feliz. E ele me colocou na cama e fez, na verdade, naquele momento eu tive um apagão. Não sei, minha cabeça bloqueou tudo aquilo, eu não sei de como eu saí daquela casa. Eu sei que simplesmente eu saí dali, mas não sei como, e isso me torturou durante 10 anos, eu na luta constante, sem saber, querendo saber o que havia acontecido, o que ele tinha. Por que eu tinha esquecido, como eu tinha chegado em casa, por que eu não tinha conseguido falar nada com ninguém. Depois desse tempo, eu procurava muitas coisas para mim, sei lá, para mim poder me proteger, lia muito, ouvia muitas histórias. Só que mudei também. Na época eu era uma criança feliz, contente, sorridente, e acabei me fechando um pouco para o mundo, me isolando, tinha medo. Me sentia culpada de ter acontecido aquilo e fui buscando informação, não conseguia falar nada, acabei tendo uma adolescência, vivendo uma adolescência bem difícil, porque no momento que eu não conseguia me olhar como mulher, me achando uma mulher muito feia, uma mulher que não prestava, me achando culpada, me achando a pior das mulheres. Só que sempre no íntimo, eu lutava contra aquilo. Eu falei assim, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim. Eu não quero me destruir, por mais que às vezes eu tentava fazer besteira, mas graças a Deus sempre tinha muitas pessoas boas que Deus colocava no meu caminho, pessoas de bem, pessoas que me orientavam, que por mais de não saberem nada da minha história, mas eles, sem saber, eles me ajudavam muito. Toda a trajetória. Ficava de um lado e ia para outro. Mas era lutando porque eu não queria ficar louca. No momento que eu pensei, eu vou enlouquecer e eu não quero ficar louca. Eu sou mais forte do que isso. Eu passei por isso, eu vou vencer isso. Conflitos na cabeça imensos, muitos conflitos que a gente vive, só dentro de cada um de nós que sabemos o conflito. Mas busquei muita informação. Depois de 10 anos que eu consegui falar com a minha mãe, falar o que realmente acontecia, o que havia acontecido, que às vezes ela não entendia das formas que eu agia. Aí, quando eu consegui falar com a minha mãe, eu como se tivesse me libertado. Eu falei assim, daqui pra frente eu vou melhorar, eu vou procurar cuidar de mim. Então a minha mãe, ela falou assim, por que você nunca falou assim? Que eu falava assim, eu não conseguia falar pra ninguém pelo justo fato de eu não lembrar
Eu sabia que ele havia feito, mas eu não sabia de como eu tinha saído dali. Não sabia como eu tinha chegado em casa. É tanto que nos relato que, quando eu falei para minha família, a minha irmã lembrou de uma cena que eu cheguei em casa, tomando banho, me limpando, me lavando, dizendo que eu estava suja. E isso eu não lembro. Sinceramente, teve essas fases que eu não lembro. Aí comecei a construir minha vida, lutando sempre, lendo muito, me informando muito, conhecendo pessoas, tudo que era de coisa que era sobre esse assunto, eu sempre me interessava, sempre procurava me informar. E um dia, depois que eu tive envolvimento com o pai dos meus filhos, tive 2 filhos, e teve uma época que eu precisei passar no psicólogo com meu filho, devido à separação, meu filho sofreu muito, eu tive que levar ele para passar na psicóloga devido à falta do pai. Em uma das conversas com a psicóloga, ela até falou assim, e nós conversamos, né, falando, menina, deu uma certa altura que eu conversei um pouco com ela e falei essa minha história para ela. E ela dizia assim, como você poderia se culpar se você era apenas uma criança? Nossa, aquela palavra ali que ela disse para mim, porque eu tinha passado a infância inteira não me vendo como uma criança, eu me via como uma adulta, como se eu soubesse de tudo, como se eu tivesse consciência de tudo, mas não. Aí que eu passei a me ver, eu falei assim, realmente, como é que eu podia ter uma visão, sendo que eu só tinha 9 anos, não tinha como me defender, não tinha como fazer nada. Isso me libertou muito, me ajudou a ver de outra forma essa história. E aprendi. E a cada dia, por mais dificuldades que passamos, por mais dificuldades que nós passamos, precisamos levar como aprendizado, aprender a ver aquela situação que pode ser resolvida, que pode ser conquistada, que pode ser vencida, porque somos fortes, que podemos vencer. E amar sempre, porque amar nos conforta. Se a gente traz ódio, rancor, raiva dentro de nós, isso só machuca, isso só prejudica, isso só vai deixar a gente mais triste e a gente não vai evoluir. E quando a gente se respeita, quando a gente se conhece, olha para si, sabe como somos, como devemos respeitar ao nosso próximo, a respeitar a história de cada um, a nossa própria história, vamos entender que certas situações, sim, vamos passar, porque estamos vivos, estamos aqui para enfrentar, vamos viver. Então, no Kona Supera, eu vi cada história de profissionais falando de alcoolismo, da Ana Sade contando a sua história. Teve outros também, teve alguns que eu não consegui assistir, mas os que eu assisti foram muito bons. E agradeço a Elisa por ter me feito esse convite, foi muito bom. Espero que tenha mais para que a gente possa a cada dia aprender mais, a se melhorar mais, que eu acho que isso faz parte da vida. A gente se conhecer a si próprio e a se melhorar a cada dia. Obrigada.